Eu sou Catiele, mãe da Júlia e da Anne. Esse aqui é o Norberto. A nossa história é bem similar à da Margarete. As nossas filhas têm a mesma síndrome. Neguete. A gente vai passar um videozinho para mostrar mais ou menos o que é a vida da Anne. Pode pôr o vídeo. Desconcentrou. Vem cá. Na verdade, essa foi a primeira vez que vem cá. Aí. E essa foi uma das últimas vezes que ela andou com 4 anos. Oi, Ju. Ai. Esse movimento chama estereotipia, que é bem característico da síndrome. Cadê a mamãe? Eu sei que são cenas chocantes, mas é a realidade. Não só da Anne, mas de muitas crianças. É a realidade de famílias que pedem socorro. Isso mostra a burocracia do Brasil. À beira de uma gastrostomia, porque ela convulsionava tanto que ela não conseguia comer. Isso foi antes do CBD. Um mês antes de começar o uso do canabidiol. Pode
já, a mensagem já foi. Entendi. Eu sei que essas cenas são fortes, mas como eu falei antes, era a nossa realidade antes do CBD e é a realidade de muitas famílias. Então, assim, eu não tenho papas na língua de mostrar isso. Eu sei que é uma coisa doída, mas é uma coisa que é a realidade. Então, tem que ser dita. A Margarete falou já sobre alguns sintomas, mas eu vou pedir ao Fischer que passe ali os sintomas. Os sintomas da síndrome CDKL5. Esses aqui são alguns deles que a Anne apresenta. Então, o mais agravante, além do atraso neuropsicomotor, é a epilepsia refratária. Pode passar, Fischer. A Anne, assim como a maioria das crianças com epilepsia refratária, ela entrou num ciclo de medicações várias. Aqui são alguns dos que a Anne tomou. Tem mais, só que foram tantos que eu já até esqueci os nomes. Cada um deles tem seu efeito colateral. Alguns causam cegueira parcial, alguns causam sedação. Pode passar, Fischer. E quando acabaram as nossas opções de medicação, a gente passou para a cirurgia, porque a gente não aguentava mais ver a Anne estorricando de convulsionar 60, 80 vezes por semana. Se vocês fizerem uma conta rápida, às vezes dava uma crise a cada 2 horas. Então, a gente fez uma cirurgia para a implantação de um estimulador do nervo vago, que é como se fosse um marca-passo que dispara alguns estímulos elétricos no nervo vago que vai até o cérebro. Esse tratamento, a Anne teve um ganho com ele, mas mesmo assim ela ainda tinha muitas e muitas crises. Aí são alguns tratamentos que a maioria das crianças com epilepsia ou com alguma síndrome faz, que é a fisioterapia, TO, fono, que é para garantir qualidade de vida. E esse aí é o grande achado, é o CBD. A nossa vida se resume em antes e depois do canabidiol. Né, Anne? No dia 11 de novembro, a gente deu a primeira dose do canabidiol. O gráfico está mostrando as semanas a partir da primeira dose do canabidiol. Quando começa aquele retângulo verde, foi o momento que nós demos a dose. Então, você percebe pela linha vermelha que as crises vão reduzindo. Foram 9 semanas, entre 60 e 80 crises por semana, para 0. Mais ou menos por volta ali da 19ª, 20ª semana, nós tivemos o canabidiol, o CBD retido, né, na importação, e em questão de 10 dias, ela voltou novamente ao padrão de crise anterior. Conseguimos novamente o remédio de forma ilegal, e em questão de 3 a 4 dias, as crises voltaram para praticamente 0. Neste período, a Anne ela voltou a se alimentar, voltou a mastigar, inclusive segurar o pescoço, e ela engordou. Ela passou de 11,5 a 12 quilos para 15 quilos. Então, possivelmente, deve ter dado aí uma diferença na necessidade de ajustes, em que aconteceu que na 27ª semana as crises voltaram de novo a crescer, mas com o ajuste da medicação, elas novamente caíram. Este mês, a Anne, no início do mês, ela teve 2 crises, a gente acredita que por outros fatores, e até o momento nenhuma crise mais. Ela está sem crise desde o início do mês. Isso é a prova concreta de que o CBD funciona. Aí está o estudo clínico que eles querem. Essa é uma foto da Anne sorrindo, coisa que eu não via há anos. 2 anos. Há 2 anos. Eu só queria deixar, acho que talvez pode não ter, algumas pessoas não entendido muito bem, a síndrome da Anne, a maioria das crianças não chega a andar. A Anne conseguiu, com muito esforço, muita terapia, andar com 3 anos. Com 4 anos, ela teve um aumento de crise. E ela foi a 0 em 4 meses.
Ela saiu de uma criança que andava de forma atípica para uma criança acamada que não conseguia sequer deglutir, tendo que usar sonda nasogástrica para se alimentar. E assim ficou durante 2 anos. E assim ela ficou até o grande achado do CBD. Aquela foto ali de cima é a Anne conseguindo manter o controle cervical por alguns segundos. Isso pode não parecer muito para muitas pessoas, mas para a gente é uma coisa enorme, porque qualquer ganho que uma criança com tamanho comprometimento tem é uma coisa gigantesca. Traz uma alegria imensa, vocês não fazem ideia. Eu passo para você. Algumas coisas para nós são urgentes e críticas. A primeira é desburocratização. Eu acho que não adianta nada os representantes do governo, as pessoas que trabalham em órgãos públicos, se esforçarem ao máximo para fazer o melhor possível. E quanto os processos foram burocráticos e as nossas leis forem revestidas de preconceitos, a gente não vai conseguir sair do outro lado. Então, a gente precisa urgentemente rever os nossos processos burocráticos e repensar os nossos paradigmas, os nossos preconceitos. Precisamos urgente também que os médicos voltem ou façam pesquisas para a gente poder combinar. O CBD eu posso dar com qual outro medicamento? Se eu combinar o CBD com que tipo de outro medicamento eu posso ter o resultado esperado? Qual a dosagem que eu devo dar em cada situação? No momento de pico de crise, como é que eu devo ajustar a dose? Então, nós precisamos urgente que isso aconteça. Eu acho que, para fechar, essa frase reflete bem o que nós pensamos hoje em dia. Se nós agirmos diferente, nós vamos conseguir resultados diferentes. Nós vamos conseguir algumas vitórias, mas a gente precisa mudar a nossa maneira de pensar. Se nós mudarmos a nossa maneira de pensar, a gente transforma o Brasil, a gente muda o Brasil. Eu queria só falar mais uma palavrinha, direcionada às mães especiais. Não fiquem na zona de conforto. Saiam. Não aceitem quando alguém diz para vocês: olha, mãezinha. Dá uma raiva quando fala mãezinha. Olha, mãezinha, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você sabe o estrago que isso causa? Muito. Então, não aceitem, corram atrás, briguem, façam barulho, sabe? Não tenham papas na língua, assim como a gente não teve, né, Fez? De se expor, de se arriscar, de encarar um assunto tão tabu, sabe? Eu acho que eu tenho que agradecer ao senhor Carlini por estar proporcionando esse espaço para a gente poder esclarecer e falar. E ao Tarso, que foi a primeira pessoa que parou para ouvir os nossos gritos, a primeira pessoa que deu ouvidos à nossa história, porque sem o Tarso a gente não conseguiria ter feito esse barulho, a gente chama de barulho, esse barulho que foi feito e jogado todo esse assunto no ventilador para ser discutido. Obrigada, gente. Obrigado.